Olá pessoal, vamos resolver alguns exercícios agora de propagação de calor. Nosso primeiro problema diz o seguinte: uma placa é atravessada por uma quantidade de calor igual a 3 vezes 10 a terceira calorias em um intervalo de tempo de 5 minutos. Determine o fluxo de calor através dessa placa, expressa em calorias por segundo e em watt. Considere uma caloria igual a 4 joules. Vamos lá. Bom, como é que eu posso escrever o fluxo de calor? O fluxo de calor, vou escrever com Φ maiúsculo, é uma quantidade de calor ou quantidade de energia dividido por um intervalo de tempo. Veja que essa é a mesma equação que a gente usa para potência. Então, o fluxo de calor é outra forma de você escrever a potência, de você expressar uma potência térmica. Então, vamos lá. Quantidade de calor. Ele nos diz aqui no texto, o texto é muito claro aqui, quando diz que foram 3.000 calorias, certo? No intervalo de tempo de 5 minutos. Ele já lhe deu os dados que você precisa para resolver a questão. Ou seja, 3.000 calorias dividido por 5 minutos. A questão é que ele não pede que a unidade de tempo seja minutos. Ele pede aqui em calorias por segundo. Logo, se é para expressão em segundo, então vamos fazer essa conversão aqui. Φ vai ser igual a 3.000 calorias dividido por 5 vezes 60 segundos. E aí a gente vai ter nossa unidade, caloria por segundo. Vamos fazer alguns cancelamentos aqui. Vamos cancelar isso aqui com isso aqui. 6 vezes 5 vai dar 30. 300 dividido por 30 vai dar 10. Ou seja, Φ vão ser 10 calorias por segundo. Aqui a nossa resposta. Pelo menos parcialmente. Ele pede tanto em calorias por segundo como em watts. Então, vamos calcular agora em watts. Então, calorias por segundo. Nosso Φ são 10 calorias a cada segundo. Só que uma caloria, ele nos diz que uma caloria é para ser aproximada por 4 joules. Então, eu posso dizer que isso aqui é 10 vezes. Cada caloria são 4 joules por segundo. Então, joule por segundo é o que nós chamamos de watt. Então, 4 vezes 10, 40. O fluxo de calor é de 40 watts. Próxima questão. Problema 2. Uma das extremidades de uma barra de cobre com 100 centímetros de comprimento e 5 centímetros quadrados de seção transversal está situada num banho de vapor d'água, sob pressão normal, e a outra extremidade numa mistura de gelo fundente e água. Despreze as perdas de calor pela superfície lateral da barra. Sendo 0,92 caloria por segundo centímetro graus Celsius, o coeficiente de condutibilidade térmica do cobre, determine, letra A, o fluxo de calor através da barra, e letra B, a temperatura numa seção da barra situada a 20 centímetros da extremidade fria. Vamos lá, vamos resolver primeiramente a letra A, que ele pergunta o fluxo de calor. Fluxo de calor através da barra. Para você resolver isso aqui, basta você lembrar da lei de Fourier, que é o que expressa exatamente a condução térmica nos sólidos. Então, como é que a gente pode expressar a lei de Fourier? A lei de Fourier nos diz que o fluxo numa barra é igual a K vezes A vezes a variação de temperatura, que eu vou chamar θ2 menos θ1, dividido pela espessura E. Essa é a lei de Fourier. Esse K é o coeficiente de condutibilidade térmica, que ele vai chamar aqui, ó, condutibilidade térmica, coeficiente de condutibilidade térmica, aliás. A, exatamente a área de seção transversal que está aqui.
a variação de temperatura, ele nos diz, se ele não diz expressamente, mas olha, ele fala num banho de vapor de água. Então, vapor de água, a gente entende aqui que vai estar girando em torno de 100 graus Celsius para uma atmosfera. Não falando sobre uma atmosfera, eu vou considerar que seja um ATM. E gelo fundente. Gelo fundente e água. Aqui eu já sei que a temperatura vai ser de 0 graus Celsius. Então vamos lá. Basta aplicar agora na lei de Fourier. A espessura, aliás, faltou dizer, né? 6 centímetros, 6 centímetros de comprimento. Tá? Aqui é a espessura. Esse vai ser o meu E. E aqui é a minha área. Pronto, e posto todos esses dados, é só escrever agora aqui a lei de Fourier. Φ é igual ao K. O K ele diz que é 0,92 caloria vezes centímetro a menos 1 vezes, segundo a menos 1, aliás, centímetro a menos 1 vezes graus Celsius a menos 1 vezes a área de seção transversal, que aqui ele diz que é 5 centímetros quadrados, vezes a variação de temperatura, ou seja, uma extremidade está a 100 graus, a outra está a 0 graus. A diferença de temperatura, aliás, é de 100 graus Celsius, dividido pela espessura, que é 100 centímetros. Essa figurinha aqui ilustra bem a situação. Você tem gelo a 0 graus Celsius, vapor de água a 100 graus Celsius e a barra no meio. Essa é a areazinha, essa é a espessura. Que essa espessura nada mais é do que a distância que o calor vai ter que percorrer de um ponto a outro. No caso do vapor de água a 100 graus Celsius até o gelo a 0 graus Celsius. O calor sempre foi do corpo que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. Então, o fluxo de calor aqui vai ser nesse sentido. Φ vai nesse sentido aqui. Vamos lá? Vamos fazer alguns cancelamentos aqui. Olha, centímetro aqui em cima, com esse centímetro quadrado, vai cancelar aqui, vai ficar 1 ainda, com esse menos 1 cancela. Grau Celsius corta com grau Celsius. Posso cancelar esse 100 aqui com esse 100 aqui. E aí eu vou ficar apenas com caloria segundo a menos 1, ou caloria por segundo, que é a unidade de fluxo. E eu vou fazer apenas uma multiplicação. Φ vai ser igual a 0,92 vezes 5 caloria por segundo. Vamos fazer essa continha aqui. 0,92 vezes 5. 5 vezes 2 vai dar 10, vai 1. 4 vezes 5 dá 45, 1, 46. Uma, duas casas decimais, uma, duas casas decimais. Ou seja, o meu fluxo é igual a 4,6 calorias por segundo. Essa é a resposta da letra A. A letra A nos pergunta o fluxo de calor através da barra. O fluxo de calor através da barra é de 4,6 calorias por segundo. Agora vamos para a letra B. Vamos ver aqui a letra B. A temperatura numa seção da barra situada a 20 centímetros da extremidade fria. Muito bem. Ele quer a temperatura mais ou menos por aqui. Né? A temperatura nesse trechinho aqui. Nessa distância aqui, de aproximadamente de 20 centímetros da extremidade fria, que é a extremidade do gelo. Então, assim, tem duas formas de você fazer isso. Né? Uma forma seria mais qualitativa, certo? Ora, se aqui está a 100 graus Celsius, aqui está a 0 graus Celsius, aqui, e você tem 100 centímetros de divisão, ora, cada centímetro está decaindo 1 grau Celsius. Então, se você está a 50 centímetros aqui, você vai ter 50 graus Celsius de temperatura. Então, se você continuar caindo, você chegar a 20 centímetros aqui, você vai estar a uma temperatura de 20 graus Celsius. Você pode matar dessa forma, certo?
Mas uma forma mais correta de você fazer, usando a lei de Fourier, né, comprovando matematicamente esse resultado, é a seguinte. Vamos aplicar a lei de Fourier novamente. Φ vai ser igual a K vezes A vezes θ2 menos θ1. Eu vou chamar θ2' e θ1'. Agora eu vou pegar dois pontos distintos. Dividido por uma espessura E'. Vai ser uma distância menor. Então eu vou dizer o seguinte. Vou colocar os seguintes dados aqui. A minha temperatura θ1, eu vou chamar de 0 graus Celsius, que vai ser o gelo. Certo? Vai ser esse ponto aqui. O ponto aqui vai ser o θ1'. O θ2' é o que eu quero descobrir. Certo? Vai ser a temperatura nesse ponto aqui. Vou chamar de θ2'. Essa linha mais próxima aqui, né? Por longe. Na verdade, a gente já sabe que vai dar 20, né? Mas a gente tem que comprovar isso matematicamente e usando a lei de Fourier. Vamos lá. Qual outro dado que a gente precisa? A minha espessura já não vai ser 1 metro. A minha espessura vai ser só essa distânciazinha aqui. Essa distância de 20 centímetros. Então, o meu E' vai ser 20 centímetros. Vai ser uma distânciazinha menor. Não vai ser a barra inteira, vai ser só um trecho dela. Então, com isso aqui, a gente pode fazer as continhas já, né? Então, vamos lá. Fluxo de calor, eu já sei que é 4,6 calorias por segundo. Igual ao K, que é 0,92 vezes caloria, vezes segundo a menos 1, vezes centímetro a menos 1, graus Celsius a menos 1. Centímetro a menos 1, graus Celsius a menos 1. Eu vou fazer o seguinte, para facilitar, como a gente já viu essas unidades anteriormente, eu vou tirar essas unidades aqui e enxugar mais a anotação. Vamos lá, 4,6 a 0,92, vezes a área não muda, 5 centímetros quadrados. Agora, a variação de temperatura. O θ2', eu não sei quem é, mas o θ1 eu defini como sendo zero. Eu fiz aqui no desenho. O θ1' aqui no zero, o θ2' é o que eu quero descobrir. A distância. Há uma distância de 20 centímetros. 20. Vamos fazer as continhas aqui agora. Olha, 4,6, se você ver que tem uma divisão aqui por 0,92, você pode fazer o seguinte, você pode relembrar o item anterior, que é 0,92 vezes 5. Ou seja, esse fator aqui vai ser igual a esse outro aqui. Então eu posso cancelar esses dois aqui. E aí ficou fácil. θ2' sobre 20 é igual a 1. Logo, θ2' é igual a 20 graus Celsius. Opa! Com outra cor, né? Pronto. E foi exatamente a conclusão que a gente tinha tido de maneira mais qualitativa, né? Menos formal. Então, a temperatura numa seção transversal da barra situada a 20 centímetros da extremidade fria é de 20 graus Celsius. Foi o mesmo resultado que a gente tinha obtido aqui no começo. Próxima questão. Problema 3. Vamos ver. A emissividade, um objeto de emissividade 0,40 encontra-se a temperatura de 17 graus Celsius. A temperatura ambiente é de 37 graus Celsius. Sendo 0,5 metros quadrados sua área exposta, determine, letra A, seu poder emissivo. Então, o poder emissivo de um corpo é dado pela seguinte fórmula: E é igual a Ezinho vezes sigma vezes T a quarta. E nessa fórmula, a temperatura tem que ser dada em Kelvin, certo? Na escala Kelvin. Então, a temperatura do corpo, no caso aqui, ele está nos dizendo que é 17 graus Celsius. Tem que somar 273. Certo? Aqui vai dar 3,7, 0, vai 1, né? Vai dar 10. 7 com 8 e 1, 9.
e só, né? 290 Kelvin. Somos 17 com 273, 290 Kelvin. Então vamos aplicar aqui na fórmula, né? Para ver qual é o poder emissivo. O E, ele já deu que é a emissividade, ou seja, 0,4, vezes o sigma, que é a constante de Stefan Boltzmann, está aqui, ela é dada. Nossa constante. 5,67 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado, Kelvin a quarta, vezes a temperatura, que no caso vai ser 290 Kelvin elevado à quarta. Assim, para facilitar a nossa vida, eu não vou fazer essa conta aqui na mão, vou abrir aqui o idle do Python. Ele pode nos servir como uma calculadora nesse momento. Vamos lá. Ponto 4 vezes 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 290 elevado à quarta. 160. Agora 160 o quê? Vamos fazer essa análise aqui também. É igual a, deixa eu ver, 160,4, né? Aproximadamente 160,4. Agora, ó, esse K quarta aqui vai cancelar com esse K quarta aqui. Vai ficar watt por metro quadrado. Watt por metro quadrado. Esse é o poder emissivo desse corpo, desse problema. Vamos lá. Letra B. A potência líquida absorvida. Ó. Então, para isso a gente vai precisar da temperatura ambiente. Certo? Então, a temperatura ambiente também a gente vai ter que converter. Vou chamar de TA. A temperatura ambiente é quanto? Deixa eu ver. Aqui, 37. Aqui. 37, a temperatura do corpo era 17, a temperatura ambiente é 17. Essa aqui é a temperatura ambiente e essa aqui é a temperatura do corpo, vou chamar só de T. A gente chamou só de T. Então, vamos lá. Então, a temperatura ambiente vai ser 37. 37 mais 273. Olha, 20 graus acima, esse aqui deu 290, que vai dar 310. Então, a temperatura ambiente vai ser 310 Kelvin. Tá? Aqui é a nossa temperatura ambiente. E a fórmula da potência líquida é um pouquinho diferente, né? Pot líquido, potência líquida, vai ser E vezes A vezes o sigma vezes a temperatura ambiente, a quarta, menos a temperatura do corpo, elevado à quarta potência. Um cálculozinho não é mais difícil, só um pouco mais trabalhoso. Então, qual é a potência líquida? A potência líquida vai ser a emissividade, que a gente já sabe que é 0,4, vezes a área ele deu aqui, ó, 0,50 metros quadrados. Então, 0,5 metros quadrados, vezes a constante de Stefan Boltzmann, 5,67 vezes 10 a menos 8 watt metro quadrado, Kelvin a quarta, vezes a diferença de temperatura, que aqui vai ser 310. Vou até botar assim, 310 Kelvin a quarta, menos 290 Kelvin a quarta, mas aqui está multiplicando os dois, então bota um colchetezinho aqui. Vamos ver essa continha no Python. Potência líquida. Vamos lá. Ponto 4 vezes. Deixa eu botar um pouquinho aqui a janela. Okay. Pronto. Vezes ponto 5 vezes 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 vezes, vou abrir parênteses aqui, 310 elevado à quarta menos 290 elevado à quarta. 24,39, aproximadamente 24,4. Então, vou botar aqui aproximadamente 24,4.
Vamos ver que as unidades, né? Metro quadrado vai cortar com metro quadrado, esse Kelvin a quarta vai cortar com esses Kelvin a quarta aqui, vai ficar somente watt, né? Que é a unidade de potência. 4,4 watts. Letra C. A quantidade de energia líquida absorvida no intervalo de tempo de 10 minutos. Pronto. A gente já tem a potência. Ele deu aqui o intervalo de tempo. Né? Ele falou aqui no tempo. 10 minutos. Esse é o nosso ΔT. Então, basta lembrar da definição de potência. Ora, potência é energia por tempo. E essa energia pode ser energia térmica, energia elétrica, energia mecânica. No nosso caso aqui, vai ser a quantidade de calor, né? Já que estamos no contexto de propagação de calor. Então, o Q vai ser igual a potência líquida, né? Potência líquida, vou botar até aqui em módulo, vezes, você pode estar ganhando ou pode estar perdendo, vou colocar aqui em módulo. Então, potência vezes o intervalo de tempo, ΔT. Então, a quantidade de calor recebido vai ser igual à potência, que é 24,4 watts, 24,4 joules por segundo, para poder fazer o cancelamento, vezes 10 minutos, que é 10 vezes 60 segundos. Então, corta segundo por segundo, vai ficar somente joule, e eu vou ter que a quantidade de calor vai ser 600 vezes 24,4. Você pode até fazer o seguinte, para você ser mais preciso. Senta para cima, enter, vezes 600. Aí na conta, 14.600. Aproximadamente, né? 14.635, vamos arredondar aqui, né? 14.625, deixa eu conferir, 14.635, aliás. Joules. Essa é a quantidade de calor, quantidade de energia líquida absorvida no intervalo, pelo corpo, né, no intervalo de 10 minutos. Próxima questão. Problema 4, problema do Enem. A padronização insuficiente e a ausência de controle na fabricação podem resultar em perdas significativas de energia através das paredes de uma geladeira. Essas perdas, em função da espessura das paredes, para geladeiras de condições de uso típicas, são apresentadas na tabela. Tá aqui. Uma parede pouco espessa, de 2 centímetros, causa uma perda de 65 kWh no mês. Se você aumenta, se você dobra a espessura da parede para 4, a perda já cai para 35, já é uma perda considerável. Se você aumenta mais 2 centímetros, ela cai para 25. Se você aumenta a espessura para 10, ela tem uma perda de apenas 15. Então, quanto mais espessa a parede da geladeira, menor a perda mensal por mês. Só que vai acarretar outros custos, né? Você vai ter custo de uma parede mais espessa, então você vai gastar mais material, talvez o preço da geladeira fique um pouco mais elevado. Então, ou talvez tenha que usar um material mais sofisticado. Aqui está considerando o mesmo material. Então, assim, você tem uma parede mais espessa, você tem uma perda menor. Mas provavelmente uma geladeira com uma parede mais espessa vai ser mais cara. Mas aí vamos ver o que a questão está pedindo para a gente fazer a análise devida. Então, ela diz o seguinte: considerando uma família típica com consumo médio de 200 kWh, pronto, aqui, ó, esse é o consumo da família, a média, né? Consumo médio, aqui, vai oscilar um pouquinho, mas vai estar dentro dessa média de 200 kWh. A perda térmica pelas paredes de uma geladeira com 4 cm de espessura, relativamente a outra de 10 cm, corresponde a uma porcentagem do consumo de eletricidade da ordem D. Pronto, ele quer comparar uma geladeira de 4 cm de espessura, a parede com 4 cm de espessura, com outra de 10 cm. Então vamos lá. A de 4 cm vai nos levar a uma perda mensal de 35 kWh. Se você pegar a de 10 centímetros, ou seja, mais que o dobro, né?
você vai ter uma perda de apenas 15 kWh. Olha, essa perda aqui, 35 menos 15, vai dar 20 kWh. Ou seja, isso aqui corresponde a 10% do consumo médio, que é 200. Ora, se você trocar sua geladeira, que tem uma parede de 4 centímetros, se seu consumo médio for 200 kWh, e você tem uma geladeira com 4 centímetros de espessura de parede, e trocar por uma de 10 centímetros, você vai ter uma economia na sua conta de aproximadamente 10%. Alternativa letra C. Próxima questão. Problema 5, também do MEC. A refrigeração e o congelamento de alimentos são responsáveis por uma parte significativa do consumo de energia elétrica numa residência típica. Para diminuir as perdas térmicas de uma geladeira, podem ser tomados alguns cuidados operacionais. Primeiro, distribuir os alimentos nas prateleiras, deixando espaços vazios entre eles, para que ocorra a circulação do ar frio para baixo e do ar quente para cima. Verdadeiro. Nas geladeiras mais modernas, você usa sistema de prateleira de acrílico, de plástico, que você não tem tanta essa circulação. Em geladeiras um pouco mais antigas, você vê que eram grades, para facilitar justamente essa convecção. Claro que as geladeiras mais modernas também utilizam da convecção para isso, mas o sistema é um pouco diferenciado, a estrutura da geladeira é um pouco diferente. Mas, basicamente, a ideia está correta, porque você tinha, era grades, então o ar circulava entre a geladeira. Então, a alternativa 1 está correta, e esse ar circulando favorece o fenômeno da convecção. O ar quente sobe e o ar frio vai descendo. Então, quando você abre uma geladeira, o primeiro local que você vai sentir um pouco mais frio vai ser nos seus pés, nos seus pés. O ar frio ele tende a descer, tende a cair. Né? Então, item 1, verdadeiro. Item 2. Manter as paredes do congelador com camada bem espessa de gelo, para que o aumento da massa de gelo aumente a troca de calor com o congelador. As geladeiras mais modernas, elas já contam com o sistema Frost Free, que já evita criar gelo, ou cria camadas muito finas de gelo. Então você não tem a preocupação de tempos em tempos descongelar, né? Você tirar o gelo das paredes da geladeira. As geladeiras um pouquinho mais antigas, você tinha de tempos em tempos que tirar da tomada, esperar tudo descongelar para você retirar essas camadas de gelo. E por que era importante você retirar? Porque o gelo é isolante. Se você tem uma camada espessa de gelo, o motor da geladeira vai trabalhar mais forçado. Você vai ter um gasto maior de energia. Então, assim, você deixar uma parede espessa de gelo nesse tipo de geladeira não é um bom negócio. Você tem que, de tempos em tempos, ou você tinha que, de tempos em tempos, desligar a geladeira e esperar descongelar para remover essa camada de gelo. E deixar o refrigerador livre para trabalhar. Então, esse item 2 aqui, ele está falso. Esse aqui não faça isso. Não deixe sua geladeira criar muito gelo. 3. Limpar o radiador, grade na parte de trás, periodicamente, para que a gordura e a poeira que nele se depositam não reduzam a transferência de calor para o ambiente. Corretíssimo. Toda medida de higiene que você toma para os seus equipamentos tende a melhorar o desempenho dele, tende a melhorar até a durabilidade mesmo do aparelho. Trocar o óleo periodicamente nos veículos, fluidos de maneira geral. E a limpeza da grade por trás da geladeira, embora não seja tão comum, ver pessoas afastando a geladeira com tanta periodicidade, mas limpar essa grade é importante. O sistema se mantendo limpo melhora a transferência de calor para o ambiente, porque à medida que essa gordura e essa poeirinha vai se juntando, isso aí trabalha como isolante. É o mesmo problema do item anterior. Se você tem um isolante de calor atrás, dificulta a troca de calor, o motor vai trabalhar mais forçado. Então, fazer essa limpeza também é importante para... Também é um cuidado operacional para diminuir a perda de energia, perda térmica da geladeira, que é justamente o que ele pede aqui, ó, para diminuir as perdas térmicas de uma geladeira. Então, mantê-la limpa, sem gelo, com os alimentos com espaço entre si. Para o caso das geladeiras mais antigas, as modernas têm um sistema um pouquinho diferente.
mas são providências interessantes. Então, item 1, item 3, item 1, item 3, gabarito letra D. Operações 1 e 3, porque é correto afirmar, correto indicar. Próxima questão, problema 6. Também uma questão do Enem. O resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa de que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro, pela qual passa um tubo contendo água. A água circula conforme mostrado no esquema abaixo. Aqui a circulação. Reservatório com água, reservatório de água fria. Esse reservatório passa água para cá. Opa. Passa água para cá, para esse reservatório. Esse reservatório vai descer por aqui. Vai descer uma placa escura, vai subir, vai ser aquecida, vai voltar. E daqui vai água quente para o consumo. Então, você tem esse esquema aqui. São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar. Vamos ver. Primeira afirmação. O reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor calor. Ora, errado. Por quê? Isso aqui é falso. Porque se o reservatório de água quente for construído com metal metálico, então, de fato, ele vai conduzir melhor calor. Mas aí ele vai retirar o calor da água. Ele vai esquentar mais rapidamente, vai retirar o calor da água. E o que a gente quer aqui, isso aqui, ó, o aquecimento solar. Você quer justamente aproveitar o máximo, você quer aquecer a água. Ora, se você pegar a água que já está quente, coloca no reservatório, que é um bom condutor, ele vai desperdiçar esse calor. A água vai chegar aqui, ó, água quente para o consumo. É o que deseja água quente para você consumir. A água vai chegar aqui não tão quente quanto poderia, você vai ter perdas. Então, o reservatório deve ser feito de um material isolante, justamente para preservar o calor da água. Então, essa primeira tá furada. O reservatório de água quente deve ser construído com isolante, porque ele vai permanecer, vai segurar o calor, né? Vai reduzir as perdas. Ele não conserva tão bem assim, nenhum sistema é perfeito. Então, ele diminui as perdas. Item 2. A cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor, de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa. Exatamente, está correto. O vidro vai dificultar a perda do calor radiante. Né? Os raios infravermelhos que estão chegando, ele vai dificultar essa passagem. Então vai reter mais o calor. Então dificulta esse retorno dos raios infravermelhos para o ambiente. Ele vai segurar. Então a cobertura de vidro é uma boa sim. Pode botar o V aqui, verdadeiro. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do Sol, aquecendo a água com maior eficiência. Está certíssimo, porque uma superfície escurecida, uma superfície escura, uma cor escura, tem uma maior absorvidade do que uma superfície clara, que tende a refletir. Ou mesmo metalizada, que se for metalizada é um bom condutor, também reflete calor, mas deixa escapar. Então, assim, se você quer absorver calor, tá aqui essa placa escura que ele cita aqui, nessa superfície aqui embaixo, pronto, é o melhor a ser feito, então tá correto. Então, uma superfície escura aqui. Então, itens 2 e 3, gabarito, itens 2 e 3, gabarito letra E. 2 e 3. Bem, gente, por hoje é só. Obrigado por assistir. Curta, compartilhe o vídeo se você tem algum amigo, colega que precisa desse conteúdo para a escola ou para alguma prova que ele for fazer. Considere inscrever-se no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.